Meu irmão e minha irmã, saúde e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. É com grande alegria que eu vos exorto com a passagem do Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo 18 ao 24. E assim Jesus nos pergunta: quem dizem as multidões quem eu sou? Esta pergunta Jesus fez aos seus discípulos. Alguns responderam: Elias, outros João Batista. Devemos compreender que o profeta Elias foi aquele homem fervoroso que orou e a terra ficou 3 anos e meio sem chover. E Elias foi arrebatado aos céus, conforme é narrado na Sagrada Escritura. E João, que é o Batista, primo do Senhor, é a voz que clama no deserto. Foi aquele que preparou os caminhos do Senhor e foi o mesmo que batizou Jesus. O batismo de João era um batismo de purificação. O batismo do Senhor tem uma outra conotação. É o batismo da salvação, da remissão dos pecados e renascer para a criatura nova. Mas o interessante é que Jesus olha para os seus discípulos e pergunta: e vós, o que achas que eu sou? Pedro responde: tu és o Filho de Deus vivo, tu és o ungido, tu és o Messias, tu és o Cristo, o Filho de Deus Altíssimo. E assim Pedro exclama, não pela visão humana, com os olhos carnais, mas é o próprio Espírito de Deus que age em Pedro para ele exclamar e professar. E hoje o próprio Jesus nos pergunta: e vós, quem dizes que eu sou? Muitos acham que Jesus é apenas um curandeiro, um showman, um espetáculo, mas Jesus é o Senhor das nossas vidas. Só podemos dizer que Jesus é o Senhor pela ação do Espírito Santo. Assim escreve Paulo na carta aos Coríntios. Jesus nos pergunta: quem vós dizeis que eu sou? E devemos exclamar: tu és o Senhor da minha vida, tu és o Cordeiro imolado que me resgatou dos meus pecados, da antiga culpa. Eu era subjugado pelo demônio e hoje nós não somos mais subjugados pelo demônio, porque temos um intercessor, temos um Salvador e o único verdadeiro mediador entre os homens e Deus. E assim o próprio Senhor Jesus nos convida a segui-lo, e quem quer segui-lo deve renunciar a si mesmo, tomar a nossa cruz e segui-lo. Há quantas pessoas na contemporaneidade que diz: eu acredito em Jesus, mas não sigo igreja, porque os homens que estão na frente são pecadores. Ora, aquele que nega a igreja nega o próprio Cristo, pois a igreja é o corpo místico do Senhor. É Jesus que santifica a igreja, porque aqui é o local de prestação, de culto, de adoração e da celebração da Eucaristia, que é a fração do pão. E assim não podemos ficar seduzidos pelo maligno, esse maligno que nos coloca esta ideia que podemos seguir Deus em nossa casa, no nosso comodismo. Seguir Jesus é ter um propósito, renunciar às nossas paixões, os nossos desejos e viver pelas virtudes, as virtudes do Evangelho, pois aquele que segue o Senhor será perseguido, será caluniado, será amaldiçoado. Mas o Senhor olha para você, meu irmão e minha irmã, Ele te convida, volta para a casa do Pai. E este Evangelho de hoje te convida a isto. A graça e a paz do Senhor esteja contigo. Um grande abraço, Padre Gabriel Jackson.